Olá pessoal, estou aqui hoje com o Juliano Silva, ele é diretor-geral da Branco Motores. Ele quebrou um pouquinho o protocolo dele, nos deu um espacinho aí entre suas viagens aí e veio pessoalmente conversar aqui com a gente no estúdio. Quero agradecer muito, Juliano, por essa disponibilidade. Então, até fora do horário do expediente aqui, você veio para conversar com a gente. Primeiro, quero te dar as boas-vindas aí. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço, Ricardo, pelo convite. Para mim é sempre uma honra fazer parte de programas como o de vocês e falar um pouquinho, né, do nosso negócio, falar um pouquinho de business mesmo, falar da Branco Motores, da sua jornada aí, né, e assim a gente vai seguindo. Muito legal. Como é de praxe, eu sempre pergunto, né, antes de começar a falar de negócio, eu sempre acho que é fundamental a gente saber quem está por trás do negócio, né? Uhum. Então, Juliano, quem é o Juliano? Qual foi a trajetória do Juliano até o dia de hoje? O Juliano, primeiro de tudo, né? O Juliano, ele é o filho do Sérgio e Darli, né? Essa é a origem, né? Depois, o Juliano é o marido da Fernanda, né? Há mais de 20 anos, com muita felicidade. E também orgulhoso de ser o pai da Sofia, que tem 15. Então, essa é a base, essa é a família, né? E com essa base sólida, aí o Juliano fez engenharia, formado em engenharia há mais de 20 anos, mas o Juliano é um apaixonado por administração, né? Por gestão, e a minha carreira, ela depois aí de 10 anos de área comercial, eu virei aí um gestor de negócios, e estou aí há mais de 10 anos gerindo negócios, né? Hoje sou diretor-geral da Branco Motores, um orgulho danado, né? Um orgulho violento dessa empresa e do que a gente tem feito nela. E também sou conselheiro, né, de empresas familiares. Hoje atuo como conselheiro de duas empresas, uma chamada BRW, né, no segmento de papelaria, e a outra chamada Gauss, no segmento de autopeças. Muito legal. Falando especificamente da Branco Motores, Uhum. como que você conheceu a marca, porque é uma marca tradicionalíssima, né, no Brasil? Como foi seu primeiro contato antes de você entrar na empresa? E como que foi essa entrada na empresa? Então, a Branco é uma empresa de 87 anos, né, de idade. E ela foi, né, até o seu nome, né, Branco Motores. Ela era uma empresa, ela é uma empresa, mas na época, quando eu tive o primeiro contato, ela era uma empresa extremamente tradicional no segmento de motores estacionários. Então, daí vem esse pequeno conhecimento inicial do que era Branco, até que começamos aí vamos chamar de um namoro, né? E comentando na época, né, das minhas entrevistas com a empresa, comentando até inclusive com meu pai, né? Aquela de Joaçaba, Juliano, eu falei, mas não é mais de Joaçaba, né? Agora é da região metropolitana de Curitiba. Então a Branco é uma empresa com uma tradição, né? Uma empresa que está indo para uma jornada centenária, né? Estamos aí com 87 anos de idade, então é uma empresa bastante tradicional, primeiramente num segmento para máquinas e equipamentos, com aplicação do motor estacionário como cabeça de força, mas hoje ela é muito, muito mais do que isso, né? Mas a base dela foi essa de máquinas e equipamentos. Legal. O portfólio da Branco Motores, ele é bastante extenso. Bastante. Se você fosse resumir isso, né? Vamos imaginar que tem gente que não conhece a Branco, tá? Uhum. Eu acho pouco provável. Não, tem bastante, normal. Mas vamos imaginar que não conhece. Então, seria aí a oportunidade de um diretor poder dizer um pouquinho da empresa. Então, a Branco, como eu te falei, ela é uma empresa que está baseada na região metropolitana de Curitiba, Paraná. E ela é uma desenvolvedora de equipamentos para o uso externo, né? Nos segmentos do agronegócio, no segmento de jardinagem e no segmento de construção civil. Tá? Te dando alguns exemplos, acho que é bacana, né? Motocultivador, né? O tratorito, motores, né? De motores estacionários, roçadeiras, motosserras, né? Tratores cortadores de grama, carrinhos cortadores de grama, motobombas, geradores. Então, é um portfólio aí bastante amplo, que atende vários segmentos da nossa economia e que a Branco é a desenvolvedora desses equipamentos e a distribuidora no Brasil para o varejo, né? Então, a gente acaba munindo o varejo brasileiro desse nosso portfólio que é bastante amplo,
para que ele possa ser revendido em todos os segmentos da economia. Show de bola. A Branco ela foi comprada, né, pelo grupo BRICS, que é a maior produtora de motores, né, acho que estacionário, né, de aplicação externa, de modo geral, do planeta Terra. Uma empresa americana. E acho que já faz mais de 10 anos que foi comprado pela... Fez 10 anos em dezembro do ano passado. Né? E eu imagino que deva ter sido uma transformação enorme dentro da empresa. Enfim, não sei se você já estava na companhia na ocasião, mas no seu ponto de vista, como um executivo aí de uma estrada e já, né, de todo o gabarito que você tem reconhecido no mercado, o que você acha que mais agregou, obviamente, né, a nível de cultura, essa introdução aí do grupo americano? Toda fusão e aquisição, né, todo o processo de M&A, ele traz um impacto, né? Então, existe uma troca, diria até, né? Porque a Branco, antes da aquisição, e a Branco foi comprada então quando ela já tinha 77 anos de existência, naquele momento, ela era uma empresa de sucesso. Ela tinha tanto sucesso, que despertou o interesse de grupos internacionais. Né? Eu ainda não estava nela, né? A aquisição fez 10 anos o ano passado, e eu fiz 5 anos o ano passado. Então eu entrei na metade dessa jornada. Aí, né? E toda aquisição, ela traz pontos positivos e pontos a serem melhorados, vamos chamar assim. Foi um grande crash, eu entendo, né, a aquisição. Mas você pega aí um grupo de bilhões de dólares, né, um grupo norte-americano, uma cultura bastante diferente da nossa, né, focada em um segmento diferente, que vem e compra uma empresa familiar no Brasil, né, de médio porte. Houve aí um impacto muito grande. Né? Então, houve sim um aporte de dinheiro, houve um aporte tecnológico, né? A gente tem acesso a muito mais locais pelo braço forte da nave-mãe, né? Mas no início, talvez a estratégia da aquisição não deu certo. Né? Antes de mim houveram 2 outros CEOs, né, que amassaram aí o pão, né, para fazer essa sinergia, criar sinergia entre um grupo norte-americano e uma empresa familiar. Houve um crash cultural. Né? Lógico que as coisas, no começo, eles sempre abalam bastante. A empresa teve aí um sofrimento, né, nesses primeiros 5 anos, vamos dizer assim. Junto também, se a gente combinar isso aconteceu de 2012 a 2007, mais ou menos, aí também combinou com um momento bastante difícil do Brasil, né? Verdade. O Brasil passou aí por uma recessão aí de -7 de PIB, né? Se não me engano, 2014, 2015, não estou bem lembrado. Então foram anos de recessão. Então tudo isso colaborou para que não tenha sido talvez um início de tanto sucesso quanto se imaginava. Né? Mas a Branco passou por esse aprendizado, achou aí um ponto de encontro, e ela voltou a investir muito forte, está investindo muito forte no Brasil. Né? Nós, nos últimos 5 anos, nós crescemos 4 vezes o faturamento. Caramba. A empresa vem crescendo de maneira bastante agressiva, prosperando, eu acho que essa é a melhor palavra, né? Porque a gente cresce com qualidade, a gente cresce gerando riqueza, gerando valor para o nosso cliente e também para os nossos colaboradores. Né? Então tem sido uma jornada bastante intensa. E isso só foi possível porque houve realmente uma sinergia entre o que a Branco tinha de melhor naquele momento e o que a BRICS tinha de melhor. Então essa mistura, eu diria para você, é o que fez a Branco ser o que ela é hoje. Uma empresa extremamente forte e é uma das empresas que mais cresce no seu segmento. Sensacional. Por esse contexto que você está mencionando, tem 5 anos mais ou menos esse turnaround mesmo, né? A contratação lá atrás ela foi justamente para fazer continuar esse processo de reestruturação, né? Achar esse ponto de equilíbrio correto, né, para a estratégia da empresa, para a gente poder fazer a sequência da jornada da empresa no Brasil e tudo tem estado muito bem, graças a Deus. Que legal.
é muito bacana ouvir esse tipo de depoimento, esse tipo de case, né? Porque em muitos locais onde a gente conversa, onde a gente visita, nem sempre a história é essa. Normalmente a história é de fechamentos negativos, é de cenários um pouco mais dramáticos, vamos assim dizer, verdade, né? Verdade, até porque o nosso mercado é um mercado difícil, é um país onde vende dificuldade onde existe a dificuldade para vender a facilidade, né? Tem todas as questões fiscais, trabalhistas, tributários aí, que eu não sei se no grupo eles já estavam acostumados a isso. Qual foi, na sua visão, assim, qual foi o maior choque que existiu assim, nessas particularidades do Brasil, que tem muitas particularidades que não são parecidas com outros países de terceiro mundo, por exemplo, né? O que acho que ficou claro no início da nossa jornada, eu como diretor-geral da Branco, junto com a Matriz, foi criar um reconhecimento por parte da Matriz que algo teria que mudar para dar certo. Né? Legal. Né? O Brasil é o Brasil. Sim. Né? E o Brasil não é os Estados Unidos. Então eles tinham que entender que o Brasil é o Brasil e os Estados Unidos é os Estados Unidos. O americano, quando ele comprou, ele não tinha esse conhecimento. E ele tentou aplicar aqui aquilo que lá fora dava certo. Fatalmente, que eu acho que é 90% dos casos que acontecem aqui são americanos, né? Fatalmente isso deu errado. Né? E o segundo ponto que eles precisavam entender é que o grupo BRICS é o grupo BRICS. A Branco é a Branco. Não tem como você pegar o que tem de sucesso lá na BRICS e aplicar integralmente na Branco. Com esses dois pontos de reconhecimento feitos, né, e esse voto de confiança conquistado perante a Matriz, a gente começou a fazer o trabalho. E esse trabalho ele foi desenvolvido aos poucos, né, mostrando os planos, conseguindo as aprovações, executando com maestria, demonstrando os resultados, e com isso a gente foi conquistando uma autonomia bastante grande, com que fez com que a empresa de verdade pudesse crescer de maneira acelerada, de maneira consciente, consistente, né? E hoje, né, reconhecido pelo grupo, nós somos uma das melhores unidades de negócio do grupo no mundo, né? Aí, apesar de, como você falou, né, das dificuldades que o Brasil tem, apesar das dificuldades de nós não sermos um país ainda propriamente de primeiro mundo, mas a Branco ela conseguiu ser e é um destaque hoje no grupo, e é uma das empresas mais prósperas que o grupo hoje tem no mundo. Então isso é um grande motivo de orgulho para mim, para o time, para a Branco. Quer dizer que a gente está fazendo a coisa certa. E assim, se nós somos uma empresa próspera, é porque nós estamos gerando valor para o nosso cliente. O nosso cliente, ele está conosco porque a gente gera valor para ele. Verdade. Os nossos colaboradores, a nossa mão de obra qualificada, está conosco porque a Branco consegue propiciar para ele não somente o seu sustento, porque o sustento a gente consegue buscar em várias, né, em várias oportunidades no mercado. Mas ele é um sustento com respeito, com dignidade, com reconhecimento. Né? Então a gente consegue fazer isso e aí a empresa como um todo ela vira uma engrenagem de prosperidade. Impacta a comunidade, impacta os seus clientes, impacta os seus colaboradores e gera valor agregado para todo mundo. Show de bola. Quando você enfatizou bastante agora a questão de colaboradores. Eu acredito que sem uma equipe consistente em cima, você não consegue construir toda uma hierarquia até embaixo, até a chão de fábrica, enfim, sem discriminação nenhuma. Acho que todo mundo tem seu valor dentro da companhia. Mas um time de alta performance, para conseguir fazer um número histórico igual você mencionou que conseguiram chegar, eu imagino que você teve uma grande lição de casa de compor uma equipe. Sim. A pergunta é, você teve que renovar ela inteira? Você conseguiu aproveitar pessoas que já estavam ali dentro da companhia antes? Como que foi essa jornada para poder identificar e escalar o time correto para ganhar? Boa pergunta. Eu vou chegar lá. Então, primeiro que tem todo o primeiro ponto que a gente teve que fazer na empresa
foi realmente fazer um grande assessment de pessoas, um grande assessment de mercado, né? Para que a gente pudesse começar a reconstruir a empresa e fazer o tal do turnaround. Mas tudo sempre começa em pessoas, não tem jeito, né? Sempre começa em pessoas. Então a gente fez um assessment. Lógico que alguns ajustes tiveram que ser feitos, né? E a gente teve que recompor o time para poder seguir com a Branco da nova era, né? O meu diretor comercial da Branco, o Gianni, fala que nós estamos na Branco nova era, né? Tamanho é o que a gente fez lá dentro, que é motivo de orgulho para todos nós. Então esse assessment teve que ser feito, né? Grande parte da nossa mão de obra ela é aproveitada internamente. Então a gente implementou ao longo do tempo um programa de capacitação das pessoas, valorização das pessoas internas, para que a gente possa sempre promover a mão de obra interna. Quando a gente não consegue, a gente vai ao mercado. Mas os números do nosso primeiro trimestre, para te dar um exemplo, se eu não me engano, acho que 60% ou 70% das vagas que a gente gerou na empresa foram alimentadas, né, foram concluídas por mão de obra interna. Que legal. Né? Então a gente consegue fazer isso. A gente tem uma meta de capacitação anual, a gente faz um assessment de capacidades e habilidades a serem desenvolvidas e a gente aplica anualmente. Né? O ano passado, se eu não me engano, foram mais de 60 horas por colaborador treinamento anual. O ano passado. O ano anterior tinha sido, se não me engano, 52, 53. Ou seja, a gente tem uma meta mínima de 44, mas a gente sempre extrapola. Né? Porque a gente precisa de pessoas capacitadas para que a gente possa tocar a nave Branco para cima e para frente. Né? Então, acho que esse é o grande ponto. Um ponto de... Não é só treinar, né? Porque treinar ele pode ser bom, pode ser ruim. Treinar é sempre bom, me desculpe. Mas acho que é o seguinte, você precisa ter sempre um propósito. Então, o que a gente busca... Não é treinar por treinar, né? Não é treinar por treinar, porque só ter horas acumuladas de treinamento, acho que era isso que eu queria me dizer antes, não só me explicar, se ter apenas horas de treinamento, talvez não seja muita coisa, seja apenas um número de ego, e a gente não está atrás de ego, nós estamos atrás de prosperidade no sentido amplo da palavra. Então, a Branco tem um valor, tem valores na empresa, né? A Branco tem um propósito de existência, então a gente tenta fazer a nossa empresa estar cercada de gente boa. Pessoas que compartilham dos mesmos valores, que entendem o propósito da empresa e querem seguir a estratégia que está definida. Os valores da empresa são divulgados, o propósito da empresa é conhecido por todos, a estratégia ampla da empresa é conhecida por todos. Baseado nisso tudo, a gente entende o que falta de capacitação ou o que a gente precisa de verdade investir e a gente persegue isso anualmente. Lógico que a gente nunca, né, isso eu tenho orgulho de falar, apesar de ser difícil falar, nós nunca conseguimos capacitar tudo o que a gente quer capacitar. Por quê? Porque todo ano nós renovamos a nossa estratégia. Todo ano a nossa ambição, né, ambição no sentido bom, a ambição de crescer, de prosperar, ele é ampliado. Todo ano nós temos novas ideias, porque o mundo muda muito rápido. Então a nossa estratégia ela muda continuamente. E continuamente a gente adapta toda a nave, todo o plano estratégico para suprir as necessidades da empresa e alcançar as suas metas de curto, médio e longo prazo. E isso é um negócio cíclico, ele é anual. O que permanece inalterado é a cultura, é os valores e o propósito da empresa. Todo o restante ele é atualizado anualmente para que a empresa siga prosperando, apesar das dificuldades que todos nós temos nesse cenário difícil de Brasil, ao mesmo tempo difícil de mundo, né? Porque eu brinco que o Murphy nunca dorme, né? Mas eu já estou achando que os dias do Murphy tem mais horas, porque, né, as surpresas são diárias, né? O dinamismo da economia hoje, atualmente, ela é gigante. O dólar, sexta-feira, ele ficou abaixo de 5. Hoje ele já estava esbarrando em 5,05. Né? Então, esse dinamismo, ele é muito forte ultimamente. Então, a gente tem que estar sempre ligado, sempre se capacitando, melhorando. O nosso foco na Branco é que a Branco seja este ano melhor do que ela foi ano passado. E que ela seja ainda menor do que a Branco que vai ser no ano seguinte. Então, essa é a nossa ambição, melhorar continuamente. E isso é sensacional, isso é visão de empresas realmente vencedoras. E normalmente isso é levado realmente
quem é top-down. Esse exemplo tem que vir de cima e ir até embaixo. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer no seguinte sentido. Qual o gatilho que você utiliza para que seja disseminado de forma estratégica para todos os colaboradores realmente se sentirem, claro que todos é um pouco exagerado, mas para que a maioria, vamos assim dizer, eles possam sentir que ele participar daquelas ações de treinamento, participar, absorver realmente informação, para que ele possa se atualizar. A gente vê que muita gente não valoriza isso, infelizmente, né? Mas as empresas que costumam estimular isso, vêm se demonstrando realmente cada vez melhores e, obviamente, que tem uma régua também, que quando o colaborador ele passa muito tempo sem evoluir também, em algumas empresas, fatalmente, ele acaba sendo ou realocado de função ou simplesmente deixa de existir a necessidade dele, né? Mas, sem chegar nessa questão drástica, qual é o tipo de estímulo que vocês costumam utilizar para que realmente as pessoas, na sua grande maioria, possam se sentir realmente motivadas, estimuladas para absorver novas informações e novos contextos aí, até para a sua carreira, né? Porque isso vale pro resto da vida. Sim, né? Sim, claro. Eu entendo assim, que você falou ali do top-down, né? Acho que a gente pratica os dois, eu entendo. O top-down e o down-to-top, né? Existem algumas coisas que, por exemplo, né, a gente fala do propósito da empresa Branco, que é ser o melhor parceiro do varejo, né? Nós temos uma bandeira que veio da área comercial e que hoje faz parte da nossa corrente sanguínea, que é rumo ao topo, né? Então legal. A empresa continuamente precisa crescer, né? Sim. Né? E nós aderimos a uma terceira bandeira agora, que é a sua força me inspira, né? Então, juntando essas três bandeiras da Branco, que são o seu propósito de existir, eu tenho uma expressão americana que para mim ela diz tudo, que é walk the talk. Então, a gente precisa dar o exemplo, né? Então, eu acredito muito nessas três bandeiras. Eu sigo ela todos os dias. Eu vou trabalhar todos os dias acreditando, sim, que a Branco vai ser o melhor parceiro do varejo, que nós vamos continuar crescendo, né? A gente tem uma outra que é o grande slogan da empresa, que é a força que o Brasil precisa, né? Eu acredito sim que a Branco faz a diferença para o nosso país, né? No segmento que ela atua, tá? E eu só trabalho com quem me inspira, né? E eu digo isso porque hoje eu vou todos os dias trabalhar na empresa, inspirado por eles, e para eles. Eu vou todo dia para a empresa, ou viajo, né? Também. Sim. Sempre motivado, sempre feliz, sempre alegre, porque eu represento uma empresa onde trabalham pessoas que me inspiram. Então, esse conjunto é que faz a engrenagem andar, né? Então, assim, dentro desse conjunto, a gente diz que a nossa empresa é uma empresa que possui diversidade. Então, além dessa diversidade, a gente encaixa todo mundo que tenha aderência aos nossos valores, que acredite nos nossos propósitos, né? Começando pelo que o nosso presidente global fala sempre, sendo que o mais importante e negociável é segurança e integridade. Então, se você está dentro desses quadrantes que eu te falei, de valores e de propósito, você é bem-vindo na Branco, né? Entre aqueles que são pessoas que têm mais ambição de subir na carreira, a empresa tem oportunidades e vai te abraçar com capacitação, seja capacitação específica da empresa, seja uma graduação, uma pós-graduação, um curso de idiomas, a gente tem bolsa de estudos para tudo isso. Mas nós também temos espaço para os mantenedores. Sim. Também são muito bem-vindos, né? Então são muito bem-vindos aqueles que querem progredir na carreira, são muito bem-vindos aqueles que querem ser mantenedores, são muito bem-vindos todos os tipos. Todo mundo é bem-vindo, né? Desde que tenham aderência aos valores, ao propósito, tenham integridade, que estejam engajados e que trabalhem com pessoas que inspiram. Dentro dessa engrenagem, a Branco prospera. Uns com mais treinamento, outros com menos, um com mais agressividade de carreira, outros, poxa, eu cheguei no status que eu quero, tá tudo bem? Tá ótimo. Também dá.
Não tem como todo mundo progredir ao mesmo tempo, né? Tem como a empresa crescer. A empresa crescendo, ela vai gerando oportunidades. Isso é natural. Tanto que eu te falei agora que mais da metade das vagas que se abrem são completas por pessoas já da própria empresa. A grande maioria da nossa liderança é prata da casa. A grande maioria da nossa empresa é prata na casa. E eu espero que se um dia, né, eu vir a sair, que eu seja sucesso, tenha um sucessor interno. Né? Isso seria lindo. Eu não quero sair, eu amo a empresa. Mas se um dia for o caso, poxa, que a sucessão seja interna. Que eu esteja preparando um novo CEO para a empresa. É assim que a gente joga lá. Né? E para não deixar dúvidas, não quero sair, amo o que eu faço. Mas lógico que eu tenho sempre preparado pessoas para tocarem caso eu não exista. E isso a gente tem que fazer. É natural. A empresa tem que ter sucessoras em todos os níveis hierárquicos. Sucessão é governança. E governança é relevante, importante, necessário e requisito básico de qualquer empresa que queira continuar prosperando com perenidade. Sensacional, disse tudo. Primeiro que parabéns pela visão, né? Os resultados estão aí. Acho que não precisa nem elogiar. Você já recebeu esse elogio lá da nave mãe, né? Nave mãe, isso aí. Que é o Grupo Blitz. Mas aí eu só vou insistir no último tema dentro dessa questão. Dessa equipe, desse núcleo duro que você teve que compor, 30% você teve que, mais ou menos 30% você teve que trazer de fora, porque não necessariamente conseguiu usar a prata da casa, foi o termo que você disse. Se nós estamos falando de time gerencial, quando você fala núcleo duro, todo o meu núcleo duro hoje é prata da casa. 100%? Depois que eu cheguei, sim. Que legal. Eu não contratei ninguém externo. Desculpa, a gerente de RH que entrou na empresa em dezembro veio de fora. Era esse o ponto que mas quando a gente começou o processo de turnaround, lá atrás, toda a equipe que foi formada para gerir a empresa, depois da minha chegada, todos eles eram prata da casa. Era esse o ponto que eu queria chegar, porque assim, primeiro que é uma empresa de 87 anos de existência. Uhum. Segundo, que era uma empresa familiar. Uhum. Então, imagino que uma parte dessas pessoas já estavam antes mesmo da aquisição do Grupo Blitz. Sim, né? com Para certeza. chegar nesse salão, normalmente tem que ter um tempo de casa. Com certeza. E aí sempre vem aquela resistência que não é só no Brasil, mas a gente ouve muito, né? Mas sempre foi assim. Uhum. Né? Que é aquela resistência de tentar segurar isso é mundial. Exato. Então, assim, era nesse ponto que eu queria chegar. Aonde que você percebeu que realmente teve que fazer rupturas maiores para poder fazer? Porque o turnaround ele é sim necessário, principalmente em situações como essa que você mencionou, e que vocês conseguiram chegar lá. Então, o segredo do sucesso pode estar aí. Então, a empresa, quando eu cheguei, ela tinha um problema muito forte de, talvez, falta de sinergia no time de gestão, e isso é lógico que aí depois acaba ampliando bastante, né? Então você tinha uma nave lá de mãe querendo implementar um modelo de negócio americano, e você tinha uma empresa que tinha muita gente da época da empresa familiar que tinham no seu viés uma empresa de sucesso daquele jeito. Então por que mudar, né? Sim. Então isso acabou criando, lógico, muita ruptura nesse processo de fusão, né, que os meus antecessores foram moendo um pouquinho, né, a carne para criar essa nova empresa, mas que a gente de fato só conseguiu fazer isso a partir de 2018, de fazer ela voltar a crescer em uma maneira acelerada. Na minha chegada tinham sido trocados já 6 meses antes o diretor financeiro da empresa. Uhum. E uma semana antes tinha chegado um novo diretor comercial, tá? Quando eu cheguei, eu fiz mais umas adequações ainda, mais 2 ou 3 cargos, mas foram todos promovidos internamente. Não foi feito nenhuma busca no mercado, porque eu entendia que
a empresa tinha um viés de prosperidade no passado, antes da fusão, e eu tinha que aproveitar isso logo após a minha chegada para que desse certo. Por quê? Fazendo um assessment de mercado, fazendo um assessment do nosso portfólio e fazendo um assessment das pessoas, para mim estava muito claro que a Branco como marca, a Branco como portfólio era muito forte. Muito forte. No Brasil, muito mais forte do que o grupo Briggs com as suas marcas. Então não fazia o menor sentido eu ir para um viés de uma estratégia americana quando a empresa brasileira recém-adquirida e que foi o objetivo da sua compra não fosse exaltado. Então foi o que eu fiz. Se houve um golpe aí que eu apliquei para tentar fazer essa chave dar certa, foi investir na Branco, no modelo de negócio que tinha antes, que era uma empresa de sucesso, muito bem gerida, uma marca extremamente forte. Então eu investi na Branco e desidratei as marcas americanas no Brasil, para o bem do grupo e para o bem da Branco. Foi isso que foi feito, e eu acho que esse foi o grande golpe de mestre que eu acabei fazendo, que você está me cutucando para saber, né? Então acho que foi isso. Eu peço desculpas pela minha insistência, mas eu precisava ouvir isso, e acho que muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo, também gostou dessa resposta. Acho que é isso. Existiu a família Branco, que eu carinhosamente falo deles, são pessoas extremamente competentes, que construíram uma empresa... Eles têm alguma espécie de participação? Ou não pode ser divulgar? Não, a família Branco, quando eu falo família Branco, são os colaboradores. Tá. A família fundadora não faz mais parte do negócio desde a venda. Né? Então a família Branco, para mim, são os 150 colaboradores que nós temos lá. Sim. Né? E falo porque tenho carinho, falo porque tenho muito respeito, e falo porque eu luto diariamente por eles. Né? Então essa família, ela é extremamente competente, mas muito competente. Isso, quando eu cheguei, ficou claríssimo. Quando eu fui ao mercado conversar com clientes e entendi o carinho que existia com a marca, quando eu uni o carinho da marca com a competência técnica daquele time, ficou claro que precisava ser feito. Não, eu não tenho dúvida disso, porque assim, vocês estão de norte a sul do país. Amém. Norte a sul, leste a oeste. Os equipamentos são assim, sem dúvida, de palanque mesmo, né? Que é um sentido do interior de São Paulo, né, de falar, mas são produtos aí duradouros, de boa performance e tudo mais. Enfim, obviamente que isso não se constrói do dia para a noite. Não. Né? Toda essa essência, ela vem ao longo dos anos aí, com todo esse trabalho mesmo em campo, não é mesmo? Mas aí, só pra gente fechar esse tema do turnaround, porque você pegou pandemia. Peguei os melhores momentos do último século, né? Construiu, exatamente. Você conseguiu construir números fora da curva no momento que o planeta estava em colapso. Diga-se de passagem, né? Qual foi a decisão mais difícil que você tomou? Não necessariamente tem que ser nessa época, mas como um gestor, como um líder de pessoas, sabendo que tem dezenas ou centenas de famílias dependendo de uma decisão assertiva. Eu digo para ti assim, tem uma frase muito legal, eu não sei ela bem, mas eu guardo ela bastante comigo, que nas dificuldades muita gente desiste. Esse é de Ayrton Senna, Pinto. Né? Na dificuldades muitos desistem, outros batem recordes. Né? Então acho que é por aí. Tá? Eu não desisto. Né? E eu não desisto por quê? E aí vou conectar com a tua pergunta, né, de decisões difíceis. Eu detesto fazer, mas eu sei fazer. Reduções. Mas eu detesto fazer. Já precisei fazer. Pelo bem do negócio, depois ele volta a prosperar. Sim. Mas é muito difícil fazer isso. Então essas decisões de encolher são decisões difíceis, às vezes necessárias. Né? Então eu não gosto de fazer. Eu prefiro prosperar. Por isso que eu trabalho como trabalho. Acho que gestor, para fazer a empresa prosperar. Embora a imprensa, do modo geral, sempre coloque os gestores como os vilões,
acho que gestor nenhum gosta de fazer redução. Se pudesse, contrataria cada vez mais. Eu né? digo... acho que ninguém tem prazer em dizer, eu acabei com 500 empregos hoje, que legal. Exatamente. Acho que ninguém tem esse prazer, né? Ninguém tem. Mas, normalmente, isso vem atrelado a um erro de alguém do alto escalão, ou uma variável muito grande do mercado, sim. ou algum problema que é visivelmente aderido a quem está tomando aquela decisão como uma dor, ou como uma falha, e não como algo que, putz, eu estou cortando porque eu quero, não é mesmo? Então, assim, só estou fazendo esse adendo porque as pessoas insistem, às vezes, em pintar que o gestor ele demite porque ele quer. Não é bem assim, né? Eu acho que assim, toda demissão ela tem que ser muito respeitosa, muito profissional, né? E ela tem que estar sempre dentro de um contexto maior, Sim. né? Eu diria que quando uma empresa passa por dificuldade, a última opção tem que ser a redução de quadro, e não a primeira. Sim. Apesar de ser muito mais famoso, muito mais comum, o primeiro ponto ser a redução de quadro. Para mim, a redução de quadro sempre é a última, né? Porque a gente tem que agir sempre com antecedência, porque esse é o nosso papel e essa é a minha responsabilidade maior, né? Eu, na função que eu tenho e o peso que eu carrego, o peso porque eu tenho essa responsabilidade, mas eu me cobro muito, né? Eu me cobro muito porque eu me sinto responsável por todas as famílias que dependem da Branco. E isso é muito interessante porque nós temos um quadro de colaboradores, nós temos um quadro de representações no Brasil, né? Hoje nós temos aí 43 escritórios de representação no país, né? Onde 95% deles têm a Branco como sua primeira bandeira de representação. Então, óbvio que eles dependem da Branco para o seu sustento, né? A Branco hoje é uma empresa que está presente com pontos de venda em aproximadamente 80% dos municípios com mais de 30 mil habitantes no Brasil. Caramba! Né? Capilaridade tanto, hein? É um absurdo. É um absurdo, né? Um absurdo de orgulho. Sim, com certeza. Né? Então, tudo isso que a gente tem, a gente está gerando valor não só aos colaboradores, aos histórios de representação, aos pontos de venda, mas aquelas pessoas que grande parte e a maior parte dos equipamentos da Branco são para uso profissional. O que eu quero dizer com isso? É para o agronegócio, o que? Aquele nosso de volume? Não, é a agricultura familiar. Sim. Né? A nossa linha Jardim, ela vai para quem? Para o jardineiro que vive com isso. Então, o nosso equipamento ele não pode falhar. Porque quando falha, ele deixa de ter seu sustento diário. Sim. Diário. Então, essa é a responsabilidade que eu carrego todos os dias e que me motivam todos os dias a continuar. Porque eu não quero tomar decisões difíceis. Eu quero tomar decisões difíceis de prosperidade e nunca de redução. Então, eu me dedico todo dia junto com o meu time. E o meu time é extremamente engajado porque também compartilham com o mesmo propósito de fazer a Branco ser a força que o Brasil precisa. Né? E nos últimos anos, para tentar deixar ela ainda mais forte, além dessa linha profissional que a gente tem, nós entramos no segmento residencial. Né? Então nós lançamos um ano passado equipamentos para uso residencial. Né? A gente vem aí numa geração de lançamentos muito forte e o ano passado 35% do faturamento da empresa veio de lançamentos. Então aí demonstra o tamanho também do DNA de inovação que a nossa empresa tem. A gente lançou a Branco Casa Jardim ano passado, uma linha elétrica, né, para cuidados com o jardim e a casa. E esse portfólio nós lançamos há um ano passado, já é 5% do nosso faturamento. Caramba. Né, o que demonstra a robustez que a gente acaba criando para o negócio. Então nós somos diversificados, como você falou, uma capilaridade de norte a sul, leste a oeste. Nós somos extremamente diversificados nos segmentos da economia. Nós temos um portfólio de produtos que nos dá essa sustentação. E isso faz com que a empresa tenha muita força para continuar cuidando do seu core, que ainda é produtos profissionais, mas seguir inovando e investindo em novidades no mercado brasileiro. E isso é a nossa Branco. Sensacional. Quais são os desafios que você vislumbra no 2023, né, no ano presente e no próximo? O que você mais visualiza aí de oportunidades? Você já deu um spoiler aí que pode ser um deles a linha residencial, mas o que você
consegue visualizar aí de mercado? O planejamento estratégico da Branco, ele é bastante agressivo, então a gente acabou de fechar o primeiro trimestre, fechamos bastante bem dentro daquilo que estava projetado, ou um pouquinho acima até. Eu acho que as dificuldades do ano, elas estão muito ligadas a essa acomodação do pós-pandemia, né? Os hábitos, eles mudaram, e agora a gente vê um retorno aí a hábitos pré-pandemia, mas ainda não houve uma total acomodação, então a gente segue acompanhando isso. Eu acho que a sazonalidade, vamos dizer assim, essa turbulência, acho que essa é a melhor palavra, a turbulência das commodities, ela acaba impactando, né? Preço de petróleo, o preço de uma soja, o preço do milho, o preço do diesel, né? O nosso país é um país transportado por diesel, né? Então, essa acomodação das commodities pós-pandemia e ainda com uma guerra em andamento, toda essa turbulência, ela nos deixa muito atentos. Muito atentos. Nós estamos todo dia analisando os números. Todo santo dia, né? Quem? Eu digo o back-office. Então, o back-office, eu diria para você que somos área de operações logísticas, área financeira, comigo, área de recursos humanos, né? Essa galera está cuidando ali do dia a dia da empresa. E por que a gente faz isso? A gente faz isso para que o pessoal do front fique tranquilo para cuidar do cliente. Quem? Área comercial, área de engenharia, área de produto, área de marketing. Então o nosso trato lá dentro vocês cuidam do mercado e estejam tranquilos que nós estamos cuidando da sustentabilidade da empresa. Cuidem do cliente, cuidem do mercado, nós cuidamos das variantes do mercado. Do mercado de commodities, de preço, de custo, de dólar, né? E a gente tem esse trato muito bem feito. Então no ano 2023, para mim, é um ano muito tenso ainda. Tenso pela sua turbulência e volatilidade dos preços de commodities. Nós temos a inflação, né? Ainda se acomodando, como a inflação ainda não tem onde se acomodar, juros muito altos, dificuldade de crédito, né? Ou se o cara toma crédito, ele tem que tomar cuidado porque não pode pegar muito crédito, porque Sim. o juro mata ele, né? Então não deve ser um ano de grandes investimentos ainda, até que de fato o juro comece a cair. Então esse deixa o mercado nervoso, nós ficamos tensos, mas uma tensão para manter o pace que nós determinamos de crescimento para o ano. A Branco tem uma meta de crescer esse ano 20%, e nós vamos perseguir essa meta até o final do ano 2023. Entendemos que 2024, até olhando o relatório Focus hoje, ele parece ser um ano mais expansionista. Então é um ano, deve, né? A gente nunca Sim. pode afirmar com exatidão, porque o mundo muda todo dia. Mas deveria ser um ano um pouco mais relaxado. Então nós estamos nos preparando para o ano que vem, um ano de crescimento um pouco maior, esse ano um pouco menor, esse ano um pouco mais tenso, o ano que vem talvez um ano menos tenso, um ano mais estratégico, buscando apostas futuras. Sensacional. A gente já está chegando praticamente no final, Juliano. Assim, está sendo muito bacana essa experiência, essa conversa, esse desafio que você encarou de peito aberto aí, né? Os próximos anos serão mais interessantes, mais desafiadores, com crescimento bastante acelerado. A Branco daqui a 5 anos vai ser uma Branco ainda mais interessante. Antes de eu pedir para você deixar a mensagem final, eu gostaria de saber o que você visualizou, né? E quais foram as medidas que você tomou durante o processo da pandemia mesmo. Uhum. Né? Durante, enfim, abre, fecha, volta, não volta, enfim. Sabemos que a indústria não parou, o agro não parou, né? Mas como que foi a condução, né, de vocês e como que foi o mercado para vocês durante esse período? Bom, o primeiro ponto, quando chegou, né, naquele fatídico, acho que foi março, né, quando o Brasil alcançou aí, acho que, se não me engano, 100 mortes, né? Isso, 2018, né? 2020, né? Eu sei que o tempo está passando rápido, mas nem tanto. O primeiro ponto nosso foi dar segurança para as pessoas, né? Então a gente moveu todo o nosso administrativo. Acho que no começo todo mundo fechou as portas por acho que 10 dias.
Nós relocamos as pessoas todas em casa com segurança, criamos aí um mapa para cuidar das pessoas, da sua saúde, né? E criamos um comitê de crise, né, formado basicamente aí pelos gestores, mais algumas pessoas chaves da organização, para a gente poder monitorar as pessoas, monitorar a empresa, monitorar o mercado e entender as melhores práticas do mercado via Brasil, também via os nossos contatos na própria China, Europa e os Estados Unidos. E a gente montou daí a nossa política aqui de crise. Tá? Como você falou, o mercado não conseguiu parar. Então a gente devolveu para nossas instalações o número que era requisito mínimo para que a empresa funcionasse. Então praticamente todo o administrativo ficou em casa, remotamente, e a gente botou o pessoal de chão, o pessoal de fábrica, com seus líderes e gestores de volta na empresa. Para a gente continuar. Por quê? Porque nós não poderíamos apenas deixar as pessoas em casa e deixar o varejo, o nosso cliente, desabastecido, o agro sem máquinas e equipamentos. Isso ficou muito claro para nós após a primeira semana. Então nós voltamos. E voltamos com tudo. Né? E experimentamos aí problemas logísticos incríveis, né? Eu acho que inimagináveis antes da pandemia, né? Com falta de commodity, falta de equipamento, logística internacional, preço de container subindo, uma loucura, ficou tudo muito complicado, né? Ficou tudo muito complicado. Mas a gente venceu, o agro não parou, a demanda, em princípio, os hábitos mudaram no período de pandemia, os hábitos, eles nos privilegiaram, né? Com as pessoas indo para o campo e tal, e aí, lógico, isso remete à jardinagem, remete a pequenas hortas, pequena agricultura. Isso trouxe um boom inicial para Branco muito interessante. Mas tudo se acomoda, né? Então, da mesma maneira, teve aí um boom de laptops, teve um boom de tudo, mas depois isso volta pro normal. E a gente sabia que isso ia acontecer. Então, a Branco, ela criou um plano que, uma vez crescida a estrutura para dar conta do volume, nós não podemos encolher depois. Então, nós criamos aí um plano agressivo de aumento de portfólio para, uma vez passado os fenômenos da pandemia, o nosso faturamento se mantivesse ou continuasse crescendo. Isso acabou acontecendo de fato. Né? Então, houve sim aquele bounce back daqueles itens que houveram uma expansão durante a pandemia, mas quando eles voltaram para a sua demanda normal, a Branco já tinha tanto outro portfólio que o faturamento continuou crescendo. Ele continuou crescendo. Então, acho que isso foi outra tacada aí de mestre da nossa empresa, do comitê estratégico e de crise. Né? Então, a gente cuidou muito bem das pessoas no primeiro plano, para depois poder contar com elas para continuar movendo a empresa. Por quê? Porque a gente precisava manter benefício para todo mundo, precisava manter o nosso cliente na ponta assistido. Então é todo um impacto, né? A empresa tem uma responsabilidade muito grande. Como eu te falei, não é só o colaborador, não é só o escritório de representação, o lojista, é um impacto muito grande que a Branco hoje pode causar aí nos segmentos em que ela atua. Então a gente voltou muito rápido e a gente não deixou de atuar em momento algum, exceto talvez uma semana final de março, daquele dia histórico que todo mundo foi para suas casas e ficou esperando dentro de casa. O vírus parecia que ele ia passar um mês, né, e ir embora. Né? Uma loucura, né? Uma loucura, foi muita falta de conhecimento que a gente teve que passar por essas coisas aí. Pós isso, para fechar, eu acredito que a gente está com uma bandeira nova lá, que é a vida pede equilíbrio. Eu acredito que uma das consequências pós-pandemia é saúde mental, né? Sim, e a gente vem hoje investindo bastante para poder fornecer ao nosso colaborador todo o suporte para que eles voltem, de fato, ao mais próximo do que era uma vida pré-pandemia, sem os traumas desses 2 anos que a gente acabou passando. Sensacional. Juliano, já para a gente já partir para o nosso encerramento, com toda essa visão que você tem, você mencionou no início da entrevista que você também trabalha em conselho de outras companhias, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para não só para os empresários aí, gestores que eventualmente pensam em fazer uma fusão ou até mesmo vender a companhia para uma empresa de fora, para um grupo de fora, uma holding, enfim, tá? Mas também os que já estão no meio do olho do furacão, que eventualmente já aconteceu,
inúmeras vezes dentro do processo de negociação acaba que o CEO permanece sendo o antigo proprietário isolado, enfim, algumas coisas assim acontecem, né, para poder fazer a transição. E a gente sabe de todos esses traumas e todas essas, principalmente a mudança cultural, as peculiaridades do Brasil, enfim, tudo isso que a gente já discutiu. E uma coisa que você demonstrou, né, nessa entrevista foi justamente a sabedoria em poder olhar para tudo que tinha de bom na companhia e você conseguiu reaproveitar, mesmo sabendo que poderia ter resistências, mesmo sabendo que, enfim, aquele discurso, né, sempre foi assim, então podia continuar assim, enfim, tem vários fatores aí. Então eu gostaria que você, de forma humilde, eu gostaria de pedir para você passar um pouquinho para todas as pessoas que estão nessa caminhada, ou enfim, que já passaram, ou que vão passar, para ter um pouquinho da visão do Juliano Silva nesse Legal, aspecto. Legal. Eu diria duas coisas aí, né? Mas eu vou linkar uma com a outra. Eu acho que toda empresa, seja ela investida, familiar, multinacional, B3, não B3, né? Todas as empresas precisam investir em governança, né? Eu acho que o que faz uma empresa, uma organização perpetuar é uma boa governança. Tá? Então investir em governança é extremamente necessário. Fora isso, né, talvez, ou dentro disto, dentro da governança, tem uma palavrinha que eu amo de paixão, parece clichê, mas ainda é bastante incomum em organizações. E para mim essa palavra chama-se transparência. Né? Então eu acredito que investir em transparência é extremamente importante. E quando eu falo investir em transparência, né, as pessoas geralmente remetem a coisa boa, né? Mas não é só coisa boa, né? Então, quando a coisa está boa, sim, a coisa está boa. Quando a coisa não está boa, ela também não está boa e precisa ser dito. Sim. Eu acho que perder essa vergonha de falar quando está bom, e quando está ruim, e o porquê, ela é extremamente importante. Né? Então, eu tenho para a minha vida o seguinte, que eu preciso estar cercado de pessoas boas. Então, eu quero estar cercado de pessoas boas e eu ligo isso à nossa bandeira, né? Eu trabalho com pessoas que me inspiram. Isso me dá uma motivação gigante para ir todo dia trabalhar e entregar acima da média. Né? Então, eu me cerco de pessoas boas. Eu tenho um orgulho gigante do meu time. Gigante. Eu trabalho com eles com transparência. Todo mundo sabe qual é o propósito da Branco. Então, a Branco quer ser o melhor parceiro do varejo. A Branco quer ser a força que o Brasil precisa. A Branco trabalha com pessoas que inspiram e a Branco vai rumo ao topo. Ou seja, para a gente ser a força que o Brasil precisa, nós precisamos continuar crescendo, criando inovações que tragam valor agregado ao varejo e ao público consumidor. Para que eu possa fazer tudo isso, eu tenho que trabalhar com pessoas que inspiram. Sim. Porque as pessoas que, quando se sentem inspiradas, elas trabalham acima da média. Com isto, a gente segue prosperando, crescendo, mas não pelo ego de ter um faturamento gigante, um número X de colaboradores, mas sim pelo propósito de criar impacto na nossa comunidade, no nosso país, para os nossos colaboradores, para nossas famílias. Então eu acho que seria isto. É isso que a gente pratica, com uma simplicidade danada. Porque a transparência tem que ser assim. Né? Ela tem que ser assim. Tem que ser, sim, objetivo, fácil e aplicável ao nosso ambiente. Então, eu acho que essa é a minha brincadeira que eu diria para você aqui. Toda empresa precisa ter muita governança e toda empresa precisa investir muito em transparência. É clichê, parece fácil, mas aplicar no dia a dia é muito difícil, porque a transparência às vezes traz coisa boa, a transparência às vezes traz lições bastante duras, mas que a gente precisa passar, porque a gente precisa continuar evoluindo. E para evoluir, você precisa ter feedbacks bons, como todo mundo gosta, mas também os ruins, para a gente poder fazer uma boa análise e seguir a melhoria contínua. Acho que seria isso. Sensacional. Juliano, quero agradecer muito sua presença, seu conhecimento aí que você compartilhou com a gente. Foi, assim,
fantástico. Não tenho nem palavras para definir. Obrigado, cara. E eu quero dizer que você... desculpa, você, não vou chamar mas de senhor. Pelo amor de Deus, né? Eu só sou careca e cabelo branco, mas nada a ver, né? Mas são poucas pessoas que eu entrevisto que tem brilho no olho quando se fala do trabalho, quando se fala da companhia, e você é uma delas. Obrigado. Então, é muito gratificante ver pessoas brasileiras, primeiro ponto, né, tocando empresas de sucesso e com essa visão, com esse intraempreendedorismo que acho que é fundamental, e essa é a essência que a gente quer disseminar no mercado afora. Então, só tenho a te agradecer e só tenho a te dar os parabéns. Obrigado pelo espacinho para a gente poder fazer aí uma boa conversa, né? Um bom papo, um papo inteligente, um papo extrovertido, que a gente possa levar aí um pouquinho de aprendizado, né? Além. Me coloco 1000% à disposição de quem está assistindo, para trocar uma ideia, né? E a gente segue aí. A gente segue criando impacto, né? A gente segue suportando as pessoas e fazendo nossa parte para que o Brasil continue evoluindo, né? Eu vi uma frase hoje que eu achei linda, que é que nós temos que ser a mudança que a gente quer, né? Para o nosso país. Então a gente tem que praticar essa prosperidade, essa positividade e esse trabalho aí suado, mas que com certeza ele dá muito retorno. Exatamente. Obrigado. Muito obrigado, Juliano.